Novamente com vocês, lição para adolescentes, tópico 4, um Deus que perdoa. E este fato é algo muito importante. Um Deus que perdoa a minha vida, que perdoa a tua vida. Ainda temos conosco aqui nossos colegas Paulinha e João Pedro. Hoje nós vamos falar sobre aspectos interessantes ligados à história do paralítico. O que a cura do paralítico nos ensina sobre o caráter de Deus. A quem eu pergunto, João Pedro? Então, aqui a gente pode ver que o caráter de Deus é um caráter que perdoa. Não é que nem na segunda lição, que é de Emanuel, que a gente, se não me engano, no primeiro tópico, a gente viu que Satanás estava retratando Deus lá só como um Deus exigente e capaz de perdoar. E nessa história a gente pode ver que não é assim. É que Deus perdoa. Que nem é a história que eu contei do amigo do meu pai, em tópicos passados, quando ele estava lá embaixo no fundo do poço, ele pensou assim, eu fui longe demais, Deus não vai me perdoar. Isso é coisa de Satanás. E a gente não pode pensar assim. Tanto que Deus veio aqui para morrer por nós, que a gente possa se salvar. Então, é isso que a história nos ensina do caráter de Deus. Que Deus é um Deus que perdoa. Correto. Agora, Paulinha, eu vou te fazer uma pergunta, eu sei que você está pronta. As condições são simples. Quais são as simples condições que devemos cumprir para sermos perdoados? A pergunta diz que é simples. O que é simples? Fala para mim, quais são as condições? As condições, elas não são muito não são complexas. Não são complexas. Aqui no texto de Isaías 55, 6 e 7, aqui no começo diz, busque o Senhor enquanto se pode achá-lo. Então, a primeira condição é a gente tem que buscar a Deus. Uhum. A segunda está escrito em 1 João 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, então, a segunda condição é que devemos buscar, confessar. Depois, confessar nossos pecados. Uhum. E a terceira está em Marcos 11, 25. E quando estivermos orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem. Então, a gente deve perdoar. 3 coisas. É um pouco complicado, né? Não diz que é simples, mas é complicado? Como é que é? Então, tem que fazer o quê? Tem que buscar? Buscar, confessar nossos pecados e perdoar. Custa muito caro isso? Não. Não custa caro. Então, percebam o seguinte, que a história do paralítico mostra que no paralítico nós encontramos um exemplo para a solução de problemas, não para complexidades de problemas. Quantos de nós, como disse o João Pedro, não querem voltar para Deus ou não admitem irem para Deus porque acham que estão muito longe de Deus? Entretanto, o que a Bíblia nos diz que devemos fazer é não ficarmos parados onde estamos, irmos buscar a Deus, confessarmos nossos pecados. E aí, nessa luta de confissão, não esquecer de orar, não é isso? Foi o que você falou, de orar. Sim. E você tem passado por lutas assim também? Como é que foi o seu dia hoje? Como está sendo o seu dia? Turbulento, agitado, com algum problema que não encontra a solução? Pensa nisso, pensa na história do paralítico. O mesmo Deus que aguardava o paralítico, o mesmo Jesus que aguardava o paralítico buscá-lo, ele está disposto a aguardar você também a partir do momento que você o busque. O mesmo Deus que aguardava o paralítico para ele expressar sua confissão, ele está disposto a ouvir tua confissão e, sobretudo, as tuas orações. Gostou das considerações de hoje, trazidas pela Paulinha e pelo João Pedro? Então, se você tem algo a acrescentar, deixe o seu comentário. E não se esqueça, queremos que você se inscreva no canal, queremos um grande grupo de adolescentes inscritos em nosso canal. Que Deus te abençoe. Amanhã voltaremos a conversar com você. Até lá.